nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, a tua família, amém, em nome de Jesus. Amém. Esses são bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que tem alguns aí, tá? Essa vovozinha linda aí, ela tem quantos anos, irmã? Quantos anos a senhora tem? O pastor está perguntando quantos anos a senhora tem. Pode falar. Aqui tem gente que vai ver que é só, irmã. Não sabe. Tem Deus conta? Enquanto a senhora quer mais pouco? Geral sabe. Geral sabe. Ela quer 84. Ela quer mais pouco. Não, ele deve ter o quê? Uns 60 e quanto? Hã? 98, segundo o geral dele, ó. 70. Essa vai ser bem-vinda, tá, irmão? Há uns 3 anos atrás, estava lá em casa, orando na beira da cama, e a Maria chegou lá na frente. Pastor! Menina, deu um pulo. E essa Maria grita, viu, gente? O coração foi lá na cama, não é? Levantei meio aceleradão, assim como diz o caipira, né? Com aquelas tanguinhas, que é o shortinho do pastor, daí eu fui vestindo a calça logo, né? E a irmã gritando no portão: pastor, o que foi, irmã Maria? Corre aqui que a minha mãe não está bem, não. E eu morava na frente da casa da mãe dela, fui lá, oramos pela vovó, e a vovó foi tocada naquele instante, irmão. Amém. Ficou boa de novo e está boa até hoje, amém? Amém. Deus abençoe muito a vida dela. A Maria grita, tá, gente? O Geraldo passa apurado, né? Amados, aniversariante essa semana, tem alguém para te falar? Você fez aniversário de domingo até hoje, domingo passado até hoje, vai para cá, para o céu. Mais alguém? De casamento, bebê para apresentar Jesus, comprou um bem, quer apresentar o Senhor também, pode vir, irmão. Tudo que é nosso é de Jesus. Amém, de Deus, de Jesus. Quantos anos, Ana? Sério, cara, tudo isso? Olha só, cara, vou morar aqui no meu carro, lá, cagolinho. Tem que deixar lá em casa um mês, tá, minha filha? Para me dar uns cavalinhos, ou quer dizer, eu poder ungir o carro direito, tá? Você pode cair perto da minha beleza? Vamos orar para esses queridos? E aqui, Carol? Filma aqui, tá esse povo aqui, ó. Depois eu coloco eles lá nas redes sociais, tá? Se tem alguém que tem treta aqui, já descobre onde vocês estão escondendo, tá? Estenda as mãos para cá, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graça a Ti, abençoamos cada um dos queridos, Pai, que faz mais um ano de vida, que o Senhor os cubra com o Teu sangue, Senhor, que o Senhor dê muitos anos de vida, da glória do Teu nome, livra eles de toda a seta do maligno, guarda a vida deles, ser com eles, Pai, prospera a vida, a casa e a família deles, em nome de Jesus, dê saúde e dê muita paz, meu Pai, em nome de Jesus. Consagramos esse bem a Ti, Senhor, e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Cancelamos todo espírito de acidente, de furto, batida, de roubo, ser repreendido em nome de Jesus. Abençoamos este bem e que ele seja bênção na obra do Senhor também, em nome de Jesus. Cada um deles, Pai, sejam guardados pelo Senhor para a glória do Teu nome. Oramos, agradecemos e Te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Mas você não senta, não. Vamos só ler um versículo aqui. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Antônio, mexe no sonho, Antônio. Deixa eu ver aqui. Gustavo, você está escutando bem aí? Claro. Acho que aqui na frente. David, você está escutando bem no fundão aí, David? Tá? Então tá bom. Então é o pastor que está bem ruim de ouvir mesmo. Marcos capítulo 5. Quem que escreveu Marcos? Marcos? Quem achou falar bem? Agora, se você não tem Bíblia, compre uma para você, pelo amor de Deus. Bíblia física, não da do celular. Essa aqui, ó, não tenha vergonha de andar com esta palavra, porque é a palavra de Deus. Vem para a igreja e traz a Bíblia no nome de Jesus. Até para você ver se aquilo que eu estou falando, se é fato, se está na Bíblia ou não. Posso ler? Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: entre mentes, entre um tempo e outro, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos.
Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à serva dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Coloca a tua mão para cá, para diante dele. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha falar conosco, Pai, no nome de Jesus. Deus, em nome de Cristo, tudo aquilo que nos impede de escutar a tua voz seja repreendido dessas vidas, desse ambiente, em nome de Cristo Jesus. Peço ao Espírito Santo que se mova, fale, que haja uma conexão entre você e o Espírito Santo de Deus, pelo sangue da cruz de Jesus. Deus, fala conosco, Senhor. Aquieta a nossa alma, tira toda a angústia, tudo aquilo que nos preocupa, essa ansiedade que amanhã tem que ir para o trabalho, arranque da mente dessa pessoa em nome de Jesus. Deus, assuma todo o controle de tudo que está acontecendo aqui, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pedimos a tua presença, ser conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode sentar, amado. Amanhã é feriado? Que pena, viu? Que pena para a empresa da vida, né? Para quem trabalha, é uma bênção. Quando trabalha no legado, meu sonho é de feriado, viu? Mas só 7 de setembro e um outro lá que o patrão fechado. O nosso tema: o Deus que diz não. Nosso tema: o Deus que diz não. Anderson, nosso tema: o Deus que diz não. Você serve a um Deus que diz não, tá? Criou-se uma mentira que você vem para Jesus, tudo que você pedir para o Papai do Céu vai dar para você, que você é um bebezinho muito bonitinho. Isso é mentira. Todos nós já escutamos muito não de Deus e vamos continuar escutando. Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? No livro de Lucas, conta esse mesmo fato. Uns detalhezinhos a mais. Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que esse homem não se vestia, não morava em casa nenhuma e vivia nos sepulcros. Lucas 8, 27 diz isso. Provavelmente ele era um necrófilo, comia defunto. Sabia que tem gente que come defunto? As pessoas, quando estão servindo a Satanás na magia negra, chegam a um ponto que ele tem que fazer alguns pactos. E um dos pactos, ele tem que comer vísceras de defunto. Já está enterrado há 7 dias, já está em decomposição, tem que ir lá, abrir o defunto e comer as tripas do bicho. É um pacto que se faz com Satanás. Deus não pede para você fazer nada disso, amém? O Cordeiro de Deus morreu na cruz para que você tenha vida eterna. E você não precisa comer defunto nenhum, glória a Deus por isso, amém? Então aquele homem ele não se vestia. Um dia eu vou dar um estudo bíblico sobre esse capítulo que fala desse homem, que o primeiro demônio que entrou nele foi o espírito de imoralidade, que fez ele arrancar a roupa dele. Isso é visível em muita gente, amado, que tem um prazer de ficar mostrando o corpo.
Na igreja nós não podemos controlar a roupa de ninguém, nem tamanho de saia, nem como que é a calça, como que é o vestido. Isso é entre a pessoa e Deus. Mas toda pessoa sensual, ele tem um demônio que esse homem tinha. Você já notou que tem as pessoas que só falta mostrar os trem tudo? Que esse trem fica preso aqui dentro, que se né? Qualquer coisinha os bichos pulam para fora, né? E se pular vai cair no chão, tá? Porque geralmente quando está preso é que o trem já despencou tudo, né? Mas tem pessoas assim, que sempre estão mostrando o corpo. Nós mulheres que usam as franjinhas desse tamanhozinho, na rua aí, né? Uma vez eu fui na Gazinha pagar a conta e tinha uma obreira que gostava de usar essa roupa comprida, né? Dei de cara com ela. Ó, um presente desse tamanho. Ai, pastor, o que você faz? Eu falei, ué, mas tem vergonha de mim? Não, tem vergonha, é de Deus, né? Toma cuidado, porque talvez você é uma pessoa sensual. Geralmente, quem mostra porque não é bonito, sabia? Quem tem um trem bonito, geralmente não gosta de mostrar muito. As coisas mais preciosas se encontram nos lugares mais difíceis. Ouro, petróleo, diamante, sim ou não? Se está mostrando muito é que não presta mais. Então a pessoa precisa de uma validação. Por isso que nas redes sociais tem aquele movimento lá, tirando para aí. E tem um trem que bota tanto filtro lá que quando você vê na rua, você fala, Deus me livre. Volta para a rede, porque lá você está melhor para aí, né? E eu acho que eu tirei esse fio também para esticar os corpos ali no ar, tá? Mas isso é o demônio, faz as pessoas serem sensuais. Gente, eu acho uma falta de respeito. Um pai de família que, quando chegava com uma visita, ele não se dá o respeito de botar uma camisa, aquela barriga nojenta, estufada para fora. Eu fui na casa de um parente, né? E lá, sem camisa, gente. E eu falei assim, não por mim, eu sou homem, eu também tenho barriga feia também, né? Mas pela minha esposa. Eu falei, o cara desse não tem respeito por ninguém, não, filho de um jumento desse. Falta de respeito, mano. Ah, pastor, porque tá calor, tá calor. O dia que você viu uma mulher arrancar a roupa aqui, tá calor, né? Ai, que calor, meu Deus do céu, né? Deixa eu arrancar aqui, né? E botou o sangue pra fora. Que dia que você viu? Alguém viu aqui? Só se foi uma striptease lá na boate, né? Que os médicos ficam doidos lá, né? Normalmente mulher não faz isso. Por que o homem não tem tanto calor assim? Isso é um fogo, não é? Então as pessoas, amadas, elas perderam o senso do ridículo completamente. Repito, se você é uma mulher casada, dê seu respeito. Tem uns homens manso, que a mulher está usando o trem lá e ele está gostando. Não tem um chifre conformado, né, gente? Eu me falo para ele, não, corta esse cara lá no facão. É para mostrar para mim, para os outros, não. Amém? Mas tem uns homens mansos, eles são assim. Mas quanto mais a mulher está mostrando os dentes, melhor tá, né? Olha para a minha mulher, Deus me livre, tem desse. Antes, você fica tranquilo? A Mira botar uma roupinha curtinha e sair na rua aí, Sim ou não? Não, né? Não faz isso não, né? Fazer o que, mano? Cada um, né? Então esse homem tem o espírito de imoralidade. Ele arrancou a roupa. Diz nos textos que nós lemos que ele se cortava. Toda pessoa que se corta tem um demônio nela de espírito de morte. Tem jovenzinhos que se cortam, quando vê o sangue, passa pela fadiga, porque o diabo já se alimentou do sangue da pessoa. A maioria das pessoas que se cortam, 80% foram abusadas. A dor é tão grande na alma que a pessoa tem que se cortar. Eu olho com muita gente, pessoas de outras igrejas também, de outros lugares. 80% das pessoas que se cortam é porque foram abusadas em algum tempo da vida. E aquele homem, então, ele não se vestia, não morava em casa alguma. Você notou que tem gente que não para em lugar nenhum, em relacionamento nenhum? Tem um demônio na vida da pessoa, vive nos sepulcros. Eu quero ficar sozinho. Pois é, o cemitério é um lugar maravilhoso. Vai ficar sozinho lá. É perigoso na sexta-feira de noite aparecer umas pessoas fazendo esse trabalho lá, mas não tem problema, isso faz parte, tá bom? O versículo 29 diz que quando o prendiam com cadeias, com grilhões, ele despedaçava tudo, e o Espírito impelia ele para o deserto. Mas tem gente que não saiu do deserto nunca até hoje, porque o diabo não deixa de sair do deserto. Deserto é lugar de crente só para ser provado por Deus, mas não é lugar para o cara morar lá. E tem gente que está trabalhando no deserto há 5, 10, 15, 20, 30 anos, amém? E aí Jesus liberta aquele homem. Versículo 35 de Lucas 8 diz que ele estava vestido. Jesus botou roupa nele, porque Jesus bota roupa de santidade e de vergonha nas pessoas também, quando as pessoas encontram Jesus. Diz que ele estava em perfeito juízo, não estava doido, mas gente, muita doença mental é demônio.
Aqui, a preocupação na vida da pessoa, em perfeito juízo, e estava aos pés de Jesus, o melhor lugar para se estar, certo? 35 e 37 diz que o povo, quando viu o homem liberto, ficaram tomados de terror, de medo. 35 e 37, possuído de grande medo. Quando ele estava endemoniado, batendo em pessoas, talvez até matando, comendo defunto, se cortando todo, ninguém tinha medo. Mas quando ele aceitou Jesus, ele se converteu, o povo ficou com medo dele e de Jesus. Não é uma incoerência doida? Não era para ter medo do cara quando estava doidão, endemoniado? Sim ou não? O cara agora está ali em perfeito juízo, sentado, vestido, né, conversando, e o povo ficou com medo, porque o Filho de Deus, amado, ele é uma ameaça para Satanás, para o reino dele. Não se assuste você chegar num lugar e pessoas ficarem incomodadas com a tua presença. Deus significa ter com medo. Uma pessoa falou, não sei se foi para o Michael ou para alguém da igreja, que não gostava de mim, que quando eu chegava perto, a pessoa ficava com medo de mim. Eu falei, Deus me livre, eu sou tão feio assim também, não, né? Mas o que é? Aquilo que nós carregamos, certo também? Então, para você entender, eles ficaram com medo de Jesus e do Gadareno. Tua libertação assusta e vai amedrontar muita gente também, certo? Marcos capítulo 5, versículos 18 e 20, para nós lermos de novo aqui o trecho que eu quero dar um destaque para você. Marcos 18 ao 25, 18 ao 20. Se você não quiser abrir, pode só ler na televisão ali. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus falou não para aquele homem. Não, você não vai comigo. Mas ordenou-lhe: presta atenção que eu vou falar para você aqui, cara. Você não vai comigo não, mas eu vou mandar você fazer uma coisa. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, um conjunto de 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Na Bíblia está cheio de casos que Jesus diz não querer. E talvez Jesus vai dizer não para alguém nesta noite. Você orou antes de ir para o culto. Deus, eu preciso escutar algo. Eu preciso que o Senhor me diga o que fazer. Eu preciso que o Senhor me diga se é ou não. E Deus vai falar um não bem grande para você hoje. Na Bíblia existem muitos casos em que Deus disse não para pessoas. Adão e Eva, você conhece a história, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha, tem árvore no paraíso. Vocês podem comer de todas, mas dessas vocês não podem comer. E o que eles fizeram? Mas Deus disse para não comer. E o pior, a mulher comeu e convenceu o homem a comer também. Não foi Adão que caiu, foi Eva que fez ele cair. Mas nunca faça concessão para o teu marido, para o teu esposo, se ele está errado. Seja homem que mulher de Deus, se eu não concordo, eu não faço. Amém? Tem as pessoas tão que se autodepreciam, que não conseguem dizer não, e você vai descobrir hoje que dizer não é uma virtude do cristão. Amém? Moisés, vocês sabem a história de Moisés. Deus mandou ele tirar o povo do Egito, 430 anos o povo escravo, e Deus levanta Moisés. Moisés com 40 anos, ele mata uma pessoa, e ele foge, né? Ele é muito nervoso. Ele viu duas pessoas brigando, foi tentar apartar e matou uma pessoa, o egípcio. Ele vai para o deserto e passa mais 40 anos no deserto. E lá Deus trata com ele, no meio de cabra, de ovelha, de espinho, de deserto. Deus tratou o caráter de Moisés. Diz que ele se tornou o homem mais manso da terra. Você estica o teu deserto. E quando você resiste ao tratamento de Deus, o teu deserto não acaba. O de Moisés durou 40 anos. E ele levando o povo para entrar na terra prometida, em Canaã. E diz a Bíblia, mano, que o povo murmurava muito. Nós falamos isso aqui quinta-feira. Se você não veio, você perdeu. Porque a pessoa que só reclama, ela perturba ela mesma, mas perturba quem está perto também. E aquele povo reclamando e não tinha água. E Deus falou para Moisés: diga a rocha que dê água, fale com a rocha. E Moisés estava tão nervoso que pegou o cajado e lascou na pedra. Bateu 2 vezes e saiu água, matou a sede do povo, dos animais. Aconteceu, deu certo, mas não foi do jeito de Deus. Você tem que tomar cuidado com aquilo que está dando certo na tua vida, mas não é o que Deus tem, não é do jeito de Deus. No mundo se tem hoje uma palavra chamada pragmatismo, que o que importa é o resultado, não importa o que você faça, da forma como você faça. Se está dando
um resultado bom, então tá bom. Não tá bom não, amados. Se o trem não é de Deus, sai fora. Amém? E aí, Deus falou assim: Moisés, você me desobedeceu, por isso você não vai entrar na terra prometida. Por causa do povo rebelde, ele deixou de entrar na bênção dele, amado. O rebelde, ele complica a ele mesmo e a você também. Lá em Deuteronômio 34:4 diz isso, que ele não entrou na terra prometida por causa do... Ele queria, o sonho dele. Deuteronômio 34:34. Deixa eu ver aqui, rapidão. Disse o Senhor: esta terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Deuteronômio 3:26, fala por que ele não vai para lá. 3:26 de Deuteronômio. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés falando, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais disso. Você não vai entrar na terra, Moisés. Acabou para você, já era, perdeu a oportunidade. Então Deus disse não para Moisés. Davi, você lembra desse homem? O sonho dele era fazer uma igreja para colocar a arca de Deus dentro. Ele chama o profeta em 2 Samuel capítulo 7, versículos 5, 12 e 13. Ele chama o profeta Natan: Natan, eu estou com um projeto no meu coração aqui, Natan. E Natan fala assim: Deus é contigo, Deus nunca fala não para você, você pode fazer, que Deus vai honrar você, pode fazer. Natan vai para casa, quando ele vai para dormir, ele não consegue. Deus fala assim para ele: quem mandou você dizer para Davi que eu estou apoiando essa ideia? Volta lá e diz não para ele. E aí, 2 Samuel 7, 5. Vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem de teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, teu filho, que procederá de ti, e estabelecerei o seu trono. 12. 13. Este edificará uma casa para o meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono. Por que Deus não deixou ele fazer a casa de Deus, a igreja daquele tempo? 1 Crônicas 22:8 falou que Davi tinha sido um homem de sangue, de muitas guerras, tinha matado muita gente. Querido, se você matou alguém, ou se você é filho de alguém que matou, você vai para a presença de Deus e peça perdão por esse pecado, porque esse sangue clama da terra contra quem matou e contra os filhos, netos e bisnetos daquela pessoa. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Casa de Deus não pode ter luxo de sangue, amado. Amém? E Deus disse não para Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus sempre abençoava, e disse: não, você não vai fazer. Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 7, eles queriam entregar a palavra de Deus, e disse que o Espírito de Jesus disse não para ele, não permitiu. Pastor, mas não era para ganhar almas? Era, mas tem coisa que tem para ganhar almas, Deus nos disse não. Segundo Paulo, nós clamávamos dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, nos anunciam o caminho da salvação. Não, isso não, é 7, 16, 7. É o tom, né? Defrontando Misa, tentava ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não vai. Mas é para fazer a tua obra, mas não vai. Estou mandando você não ir, rapaz. Amado, a gente fica atento. Às vezes Deus diz não para a gente. Eu morei lá no loteamento lá em cima, Terra Nova, e eu tinha lá um vizinho. E esse vizinho, ele se apresentou com câncer agressivo. E eu fui lá para cuidar por ele. Aí cheguei, orei na casa e manifestou o demônio em uma pessoa que estava na casa. Não nele, em uma pessoa. Aí expulsamos o demônio e eu fui conversar com ele. Falei: seu moço, o senhor está com câncer e tal, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? E ele disse assim para mim: se eu tiver que abrir mão da minha religião por Jesus, eu não entrego. Falou na minha cara. Falei: tá bom, se o senhor não quer entregar a sua vida, beleza. Vim embora, morava lá da casa dele. E aquele câncer foi apertando, foi definhando. E a esposa ia lá em casa: pastor, olha para o meu marido que está muito mal. E Deus disse assim: não vai. Eu falei: meu Deus do céu, eu não custa aquilo a orar. E dentro de mim não vai. Umas 3, 4 vezes aconteceu isso. Mas na última vez que ela foi, aí me veio assim: pode ir agora.
E eu fui, tipo, estava bem ruim mesmo. Eu acho que ele até conheceu ele, como que era o apelido dele, o Cachorrão. Não vai falar o nome, não? Hã? Não entendi. Não, mas não era esse o nome dele, era apelido dele, gente, né? Ninguém bota o nome do outro de Cachorrão, não, né? Eu só fui. E aí eu fui lá e ele estava bem ruimzinho, sabe? Estava assim, sabe quando a pele está meio azulada, que a pessoa está. Eu vejo isso muito, quando a pessoa está quase para morrer, a pele fica estranha, fica fria. E ele já fazia um tempo que não conversava mais, eu fui lá, entrei no quarto, e aí pedi uma cadeira, e você veio lá daquele homem, e me veio uma compaixão muito grande no coração. Eu peguei na mão dele, aquela mão fria, e comecei a orar a Deus: Deus, traz esse homem de volta, Senhor. Traz o cachorro de volta, em nome de Jesus, eu quero conversar com ele. E comecei a orar e ela começou a descer. Depois de uns 10 minutos que eu estava ali orando, ele abriu os olhos, eu quase caí no chão. E eu falei assim: o senhor sabe quem que eu sou? Sei, você é o pastor que mora aqui do lado. Falei: pois é, aquele dia o senhor falou que não queria Jesus, por causa da sua religião. Eu vou perguntar para o senhor mais uma vez: o senhor quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E, gente, aí que eu chorei mesmo, viu? Aí nós oramos ali, foi uma presença de Deus tão grande, gente. E isso aí já era de noite, umas 7, 8 horas, de madrugada ele partiu para estar com Cristo. Aos 45 do segundo tempo, amém? Mas tem coisa que Deus diz não para você. E aí você vai fazer o quê? Aceitar o nome de Deus, amém? Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10, fala que Paulo tinha um espinho na carne de Paulo. E era uma doença, não, era uma pessoa que perseguia Paulo. Por quê? Porque batia na cara dele. E Paulo tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes a Deus: Deus, tira esse demônio da minha vida, tira essa pessoa que me perturba. E Deus disse para ele: não, porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você lembra disso? Às vezes Deus deixa um espinho na nossa carne para nos manter com a bola mais murcha um pouquinho. Tem crente que, se ele subir um degrau, ele fica meio doido da cabeça, ele perde a noção das coisas. É isso mesmo? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois eu me gloriarei nessa fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Às vezes Deus deixa a pessoa numa situação, porque se ele sobe um pouquinho, fica soberbo. Tem um pregador chamado Luciano Subirá. Quantos conhecem que eu falar dele aqui? Um homem de Deus, um pregador da palavra. E ele fala que o filho dele, já rapaz, um tal de Israel, falou: pai, eu quero que o senhor me apoie. O que, meu filho? Eu vou estudar, eu vou fazer um concurso, eu vou entrar, não sei se na faculdade, eu preciso do seu apoio, porque eu vou estudar bastante. Não, meu filho, o pai está aqui para apoiar você. E o moleque começou a estudar, e fez as provas lá, e passou, e era um trem muito difícil. E quando chegou a notícia, a família toda começou a ficar feliz, né? E todo mundo contente, e dizer que naquele momento a alegria sumiu do coração dele. Aí ele saiu da sala, foi no quarto dele e falou assim: Deus, o que está acontecendo? Era para mim estar feliz porque meu filho passou na faculdade, nos cursos mais difíceis, e eu não estou feliz. O que está acontecendo? E diz ele que Deus falou para ele: quem que mandou Israel fazer esse curso? Quem que falou para ele? Porque eu não falei nada. E aí começou a tratar com ele, e ele, depois de escutar Deus, chamou o filho: filho, você confia no pai? O pai é o homem de Deus? Confio, pai. Então Deus falou para mim ali que ele não está apoiando você nesse propósito, não, que não é para você fazer isso, não. E o filho, porque conhece o caráter do pai, viu a vida inteira Deus usando o pai, falou: pai, então se Deus falou com o Senhor, então eu aceito para a minha vida e vou abrir mão do meu sonho. Amém? Amém, querido? Amém. Você está disposto a escutar o nome de Deus e mudar algo que você já enfiou na sua cabeça? Sim ou não? Tem gente que vem para a igreja: Deus está querendo separar do meu marido, só me fala, Senhor. Deus está falando com você: não. Alguém mandou você casar? Hã? Não, então agora encara jacaré, encara jararaca e vai viver em nome de Jesus. Tudo bem, irmão? Ah, pastor, vai pensar que não era assim, não. Pois é, você se enganou porque você foi muito inocente. Mulher depois de casa muda, homem depois de casa engorda, essas coisas acontecem mesmo. Eu tenho muito temor, amado, com as coisas de Deus. Quando eu era da primeira igreja lá de Paraná, eu comecei a namorar com a moça da igreja, uma que era mais crente da igreja, né? E aí só que a gente brigava muito, sabe? Eu ficava tão bonzinho assim, mas brigava demais, não sei o que, acho que era a mãe que era ruim mesmo, né? A brigação e né?
E aí a pastora me chamou para conversar. Ele falou: Fábio, como é que você está orando sobre esse negócio? Eu estou orando para casar, pastor, eu tenho idade para casar. Mas como que você está orando? Eu estou orando para Deus me abençoar, para prosperar, porque o cara que vai casar tem que ter um suporte, né? Não, Fábio, você está orando errado. Eu falei: como assim? Você tem que orar assim. Chega em casa e fala assim: Deus, se o senhor não tem a filha Lisbina, né? Eu fui falar, né? A fulana para ser a minha esposa, eu autorizo o senhor a arrancar ela do meu coração. Aí eu falei: que imagina, eu gosto da mulher, mas gosta de mim, Deus vai dizer, tá. Aí por via descarrego de consciência, eu cheguei em casa, me ajudei da minha cama e falei assim: Deus, é o seguinte, se o senhor não tem a filha Lisbina para ser a minha esposa, para um casamento, eu autorizo. Pastor, que doidura, tem que autorizar. Gente, Deus deu livre-arbítrio. Você casou com essa mulher com esse homem que você quis, ninguém mandou não. Então você tem o poder de... Sério, né? É você que decide. Aí, porque se não tivesse todo mundo aqui, era tudo de Deus, não tinha ninguém na zona, nem nos pecados não, todo mundo era de Deus também, é a decisão da pessoa. Eu disse: Deus, se o senhor não tem a pessoa para mim, o senhor pode tirar do meu coração, gente do céu. Nem vou contar o que aconteceu. Para mim explicar para vocês, eu tive que chamar o Edelso aqui na frente, que é bem cabeludinho, né? Mandei levantar as calças até o joelho e amarrar umas fitas crepe na perna dele, né? Nos cabelos ali, e puxar de uma vez assim, ó. Porque isso foi o que aconteceu por dentro, uma dor desgramada, como se estivesse arrancando um troço de dentro do meu coração. E eu entendi: calma, Edelso, não vai fazer isso não, né? E foi o que eu... Gente, eu falei: então Deus não deu aquela mulher para mim, e eu gostava da criatura. Só que graças a Deus, Deus me deu uma pessoa, né, para mim, 1000 vezes melhor. Porque o não de Deus pode ser uma bênção muito grande na vida da pessoa, quando tem a capacidade de escutar o nome de Deus. Amém? Amém. Muitas coisas ruins das pessoas hoje são resultados de não terem ouvido, e se ouviu, não prestou atenção no não de Deus lá atrás. Tem gente que vive o inferno hoje, mas porque Deus tentou falar não e essa pessoa não quis escutar. O não de um pai ou uma mãe que ama um filho não é maldade, é proteção. Amém? Tem muito pai doido, amado. Muita mãe maluca que não está nem para filho, mas tem pai que ama demais o filho, tem mãe que ama demais o filho, e quando diz um não, não é porque não ama o filho, é porque ama. Amém? Você vai começar a ouvir o sim de Deus quando passar a obedecer aos não dele. Olha que coisa doida. Você vai começar a ouvir o sim de Deus quando começar a obedecer aos não de Deus. E quando alguém ouve os não de Deus, começa a dizer não para tudo aquilo que é contrário à sua vontade e à palavra de Deus. Quando alguém começa a escutar o não de Deus, ele começa também a dizer não, e aí você desagrada a gente. Aí você começa a desagradar, porque as pessoas querem que você diga sim, sim, sim o tempo inteiro. E o dia que você diz não, não posso, não vou fazer, as pessoas ficam um bicão desse tamanho contigo. Esse tempo, uns 2, 3 anos atrás, um moço começou a vir na igreja, e ele falou assim: pastor, eu preciso ir, não sei se onde que era, se era Rolim, Pimenta, fazer uma consulta, ou não sei, um negócio assim. Rolim, o senhor me leva lá? Eu falei: não leva você não. Mas por quê? Porque eu tenho as minhas obrigações, eu venho com o seu filho na escola, eu não posso levar você. Mas eu vou com a igreja, se a gente puder, nós vamos ajudar você. Amado pastor, não é chofer de ninguém não é mototáxi, não é Uber. Se precisar, a gente vai lá e faz, busca em casa, leva para o hospital, leva em outra cidade, mas tem gente que é folgado. Aí tá, aí você aqui levanta uma oferta que vai pagar a passagem de ida e de volta pelo Catu, e mais um dinheiro para comer um lanche na estrada. Entreguei o dinheiro na mão dele e ele foi. Mas ficou chateado, nunca mais pisou o pé na igreja. Tem gente folgada assim, mas talvez você dê um filho folgado, que o tempo inteiro é pai, mãe, me dá. A sanguessuga tem 2 filhos, a saber, dá, diz a palavra de Deus. Você tem que cortar a sanguessuga da tua vida, querido. Talvez é o teu marido e a tua esposa. As pessoas deixam o trem ir longe demais. Amém? Amém, querido? É sério. Tem pai que não vive em função de um filho que é sanguessuga. Ele deixa de comprar um trem para ele, para dar para a criança. Querido, lá em casa primeiro é nós, depois os filhos. Aí pai quer um celular, fala assim: quando eu ficar velho e eu conseguir comprar outro, eu não te dou o meu. Aí eu comprei outro, eu velho meu filho. Tem uns pais que é tão trouxa, vai dar de 6 mil para o meu filho, e está usando um tempo lá de Motorola, da Nokia, que esse bicho quadradinho ainda. É uma estupidez muito grande, amado. O que foi que você está falando mesmo? Não é sério. É para você ter o melhor. Aí você dá o melhor para uma criatura de 8, 10, 9, 11, 12 anos. Mas que o mundo ficou doido.
Talvez você seja um pai doido, mas está na hora de mudar, em nome de Jesus. Talvez você seja uma mãe biruta, está na hora de mudar. Se você trabalha errado, o melhor é seu. Se você pode dar, beleza, mas se não pode dar, tá bom. Comprei agora um celular novo, meu, então agora eu vou te dar esse aqui. E vai aprendendo a usar o velhinho lá, ué. Amém? Como é que você compra um carro novo e, em vez de dar o Fusca lá para o seu filho, você pega um novo e dá para o seu filho e continua usando o Fusca? Tem que ser muito doido fazer um trem desse? Eu não faço isso não, mano. Primeiro eu e a velha, depois eu e a esposa. É que eu estava pensando na minha mãe, querido. Depois filho, querido. Amado, não vinha em função de filho não, porque esse prédio pega o teu traseiro. Cresce, estuda, faz faculdade e arruma um trem, some. Ai, Deus, que saudade, né? Investe no teu casamento, no teu esposo, na tua esposa. É essa pessoa que vai ficar com você no fim de sua vida. Amém? Amém? Eu não estou falando de você desamparar filho, não, amado. Ah, pastor, e se meu marido é doido, se a madrasta é doida? Eu estou falando para a gente crente. Para a pessoa de Deus, não fala. Se você casou com um doido, o problema é seu. Se você casou com uma mulher de outro, o problema é seu. Eu estou falando de pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, amém? Amém, querido? Tem pai que é escravo de filho, amado. E dá pena, porque as pessoas são boas, mas os filhos não valem nada. Tem filho bom, que merece, quando a pessoa pode. Mas hoje em dia, a maioria dos filhos é só que o serrote no pescoço do pai e da mãe o tempo inteiro. O ser humano nunca será feliz dizendo para tudo e todos sim. Um dos motivos da pessoa ser feliz é que ele diz sim para todos. Quer ser feliz? Aprenda a dizer não quando necessário. Deus nos diz não muitas vezes, e dizer não faz dele um Deus infeliz ou ruim. Amém? Quando se ficar com raiva de Deus aqui, tem muita raiva de Deus, porque Deus diz não para o seu. Eu creio que ninguém ama. Agora, como que nós podemos ficar dizendo sim, 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 amo, sim? Você não é gente de lâmpada, você é um ser humano, você tem as suas lutas e as suas fadigas, e sim, sim, sim. Não, a partir de hoje é sim, mas pode acontecer não também. Amém? Meu filho antes de ir para o culto, fala, pai, isso aqui, eu falei, não, só semana que vem. Pronto, acabou. Ô, gente, quem manda dele é eu, não é ele em mim. Amém? Repito, não se surpreenda em ouvir talvez desse povo um não de Deus. Ele disse não até para Jesus. É doidura, pastor? Sim. Lucas 22, versículo 40 ao 44. Jesus lá no Getsemane, naquela angústia, amado, ia morrer, chamou uns bananas para ajudar ele a orar, e não conseguiram. Você sabe que a pessoa está com você, você vamos orar, vamos jejuar, e a pessoa estamos juntos, aí você vai, opa, a maioria não faz não, e Jesus passou por essa decepção também. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, 20 a 30 metros, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, faça de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nesse momento mais angústia de Jesus, o pai não falou nada, o pai ficou quieto, não falou nada. O texto não disse que Deus falou para ele, meu filho, eu vou livrar você, meu filho, aguenta. Não, Deus não falou nada para ele. E você tem que compreender que muitas vezes o silêncio de alguém para você é não. Fulano, me empresta um dinheiro, e a pessoa não falou nada, ele está dizendo não para você, tem que ser gentil, amém? Fulano, me empresta seu carro para mim, o cara não falou nada, ele está dizendo não para você, tudo bem? No Getsemane, Cristo, se possível, disse, se possível, passe de mim esse cálice. Deus não lhe respondeu, e o silêncio do Pai, Jesus entendeu como não. Se você pediu algo a Deus e ele está em silêncio, provavelmente ele está dizendo não para você, tudo bem? Que ele não queira abrir a porta que Deus fechou. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, mas a porta que Deus fecha, ninguém não insiste em abrir uma porta que foi fechada por Deus. Não insista, você vai se arrepender, vai se arrebentar. Se Deus fechou, porque não é para você. Tudo bem? E se esse não for recebido e respeitado pela pessoa, tornar-se-á um sim do jeito de Deus e não do nosso. Olha só, se você receber o não de Deus e obedecer aquele não, esse não pode se tornar um sim do jeito de Deus e não do seu jeito.
No caso de Jesus, quando o pai não responde, Cristo entende como não, que dizia: sim, meu filho, esta é a minha vontade para você. Tudo bem? Jesus decidiu obedecer a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que o que Deus fez porque Jesus foi obediente. Tende em vós o meu sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O pagamento de obediência é recompensa de Deus na vida de qualquer pessoa. Tudo bem? Se você escutar um não de Deus, Deus está falando não aqui. Um cara passou pela sua vida, te fez mal, foi embora, você está doido para voltar para ele. Não. Querido, aprenda a não voltar com aquilo que não deu certo na tua vida. Eu tive muitas namoradas quando na igreja, mas nunca voltei um relacionamento atrás. Eu não voltava, sofri uns dias, mas não voltava. Ai, você vai sofrer, mas não vai morrer não, criatura. Daqui a pouco você nem sai daí. As pessoas morrem. Não quer sofrer, não nasça. Porque esse mundo é de sofrimento, amado. A pessoa não gosta de ser, não quer você quer sofrendo. Uma hora sai do coração, se você assim quiser. Amém? Quantos aqui que já sofreu por alguém que você amava aí na infância, adolescência? Quantos? Vamos? Todo mundo levanta a mão aqui. Todo mundo aqui. Levanta todo, João, levanta a mão, João. Eu vou falar todo mundo da mulher aqui, tá? Uma revelação aqui. Gente, todos nós já passamos por isso. Ninguém morreu. Você está aqui, Claudemir? Está vivo aqui? Não, pastor, eu só gostei da Rosa. Mentira. Mentira, Rosa. E eu sei o nome da menina, tá? Depois da menina, porque eu estava também, né? Era menina aqui dentro, né? Quer ser mais feliz? Aprenda a dizer não quando necessário. Aprenda a dizer não, meu filho. Aprenda a dizer não para o teu pai, para a tua mãe, se o tempo está errado. Aprenda a dizer não para o teu cônjuge, se ele quer fazer você pecar. Tem um padrão de Deus para tudo, amado. Amém? Tem uns maridos bandidos, endemoniados, enfiados na pornografia, que quer que a mulher faça às vezes os troços que ele vê lá. Manda aquela vergonha na cara e se converter. Eu sou uma mulher de Deus, eu sirvo a Deus, e está repreendido esse demônio na sua vida no nome do meu Deus. Ai, vai ser mais meu marido, né? Pois é, vamos dois para o inferno. Não se faz concessão com aquilo que está errado, amado. Amém? Anda na luz, anda na presença de Deus no nome de Jesus. Aprenda a dizer não. Não, gente, se eu disser não, nem o capeta muda, só Deus muda eu. Não tem mulher, não tem filho, não tem pai, não tem ninguém. Não acabou, pronto. Se eu estiver errado, Deus vai falar comigo. Já aconteceu, Deus fazer eu voltar atrás. Eu tenho uma filha que morava lá no Mato Grosso, né? Trabalhando no banco lá, mas quando ela era jovenzinha, tinha 16, 17 anos, não sei, ela acabou no ensino médio e eles iam para o Nélio, a turma ia toda para o Nélio lá, e eu sempre cuidei muito da minha filha, mano. Minha filha casou para ser mulher de um homem só. Minha filha não foi a minha rodada, porque eu fiquei no pé dela. Hoje ela me entende, antes de dizer que eu era um pai controlador, controlo mesmo. Controla mesmo, se não quer a filha rodada, segura, amém? Amém, irmã? Amém. E aí, ela falou: pai, vai ter um negócio lá na escola, lá no eu falei: não, quero saber, não, acabou. Poxa, pai, deixa aí, não. Aí já tinha sido, né, a pastora, né, tentou fazer uma ponte, falei: não, acabou. E eu disse para ela: se você acha que Deus está nesse negócio, você manda ele falar comigo, que não vai. E ela chorou para lá, né? A Cidinha chamou a Cidinha para lá para chorar do E eu fui, gente, aí eu fui orar, né? Já tinha esquecido aquele negócio. Eu estou orando e Deus falou muito claro ao meu coração aqui, gente. Não é aquela voz de filho, não, quero falar com você. Isso é o capeta, mano. Deus fala aquela coisa assim, e Deus diz: fala, quando que tua filha te decepcionou? Eu disse: nunca, Deus. Quando que você falou algo para ela, ela te desrespeitou, alterou a voz, desobedeceu a você? Nunca, Deus. E ele disse: a tua filha merece esse voto de confiança. Gente, que trem, parecia que era o capeta falando comigo, sabe? Porque eu que trem, tá bom, Deus, se é o Senhor, então eu vou obedecer.
Aí eu saí da oração e falei: minha filha, Deus acabou de falar para mim que você é digno de um voto de confiança. Eu vou dar esse voto para você. Mas foi só da boca para fora. E quando eu vi ela dentro daquele ônibus, fiquei um monte de gaviãozinho lá dentro. Aí eu voltei para o quarto. Deus, bota os anos lá assim. Quem se encostar perto da minha filha, eu só passa a espada bem naquele lugar dele, tá? E só fiquei feliz depois que a minha filha chegou de novo, gente. Né? Então assim, eu preferi cuidar da minha filha, tá? Minha filha não foi uma moça rodada. Ninguém nessa cidade falou assim: eu peguei no seio da tua filha, no trajeto da tua filha. Nunca vai falar isso para mim. Porque eu ensinei, eu cobrei, eu fiquei no pé, eu fui chato. Os pais hoje são todos covardes, não têm coragem de tratar os filhos assim. É melhor soltar para todo mundo pegar aí, né? Cuida do teu filho, eu cuido do meu também. Cadê ele? Está lá no fundo, ó. Eu converso sério com ele. Falei: cara, você nunca vai tocar em uma moça que não seja para ser tua esposa. Se você desonrar a tua família, o meu nome, você vai entrar no pau no dia do casamento, né? Eu sei que vai acontecer isso, mas eu falo para ele. Aí tem que ensinar os nossos filhos, amém? Os pais não ensinam mais não, estão avacalhados. Os pais mais prostitutos do que todo mundo. E está lá o trem avacalhado, os filhos tudo no piseiro, criança acessando sacanagem. E para os pais está tudo bem. Então não, mas você é de Deus, é diferente as coisas na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento, na tua intimidade. Ele para país, não. O trem é diferente porque Deus está presente, amém? Tinha uma mulher muito católica, e quando ela tinha um Jesus em cima da cama, assim, né? Aquela cabeceira que tinha um Jesus, né? A imagem, né? Aí quando ela ia identidade do esposo, ela virava Jesus para a parede, sabe? Tadinha, né? Tão inocente, né? Então assim, tem gente que tem temor das coisas de Deus ainda, muitos não percam o temor, amado, amém? Não percam o temor em nome de Jesus. Voltando para o Gerazeiro aqui, vai encerrar. Marcos 5, 18 e 20. E tem gente aqui na igreja que fica bravo comigo, mano. Pastor, quadrado, retrógrado. Olha para os frutos, amado, de cada um. Antes você falou uma pessoa, você olha para os frutos da vida dele, da família dele. Aí depois você fala. Mas observe você primeiro. Geralmente quem fala não tem fruto, não tem exemplo, está com a vida toda desgraçada. Nunca vi alguém que tem fruto falar de outra pessoa que tem fruto. Nunca vi. Sempre são os retardados que fazem isso. Uma mocinha que foi batizada comigo na igreja. E eu falei para ela: olha, você é moça bonita e na igreja não namora. Não namora. Se seu pai deixa lá, sua mãe, é pai e mãe. Eu não vou meter na família. Agora dentro da igreja você nem senta lá comigo. Eu não deixo. Se não faço você passar vergonha dentro da igreja. Você sabe o que ela fez? Saiu da igreja para ir para vai estar com os namorinhos lá fora. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém? Amém? Você acha que é fácil pregar isso aqui nesse mundo endemoniado? Que tudo é tudo avacalhado? Hoje eu estava na mesa com a minha esposa. Falei: você quer ver o negócio aqui? IA, que agora tem o tal da IA, né? Quero pregar nesta. Fui chamado para pregar em uma igreja, mas o povo está todo em pecado e eu preciso pregar. O que eu falo? Eu não pregaria nada, somente o amor. Apareceu lá para mim. Quer dizer que não pregar a verdade é errado. Você está vendo como o Satanás é? O diabo está atrás desse IA aí, sabia? Marcos capítulo 5, versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora e endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Não, cara, você não vai subir, você não vai vir comigo. Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quando Jesus diz não para uma coisa, ele dá instrução para que outra seja feita. Presta atenção. Jesus disse não para o gadareno, do ex-gadareno lá, mas ele não ficou só no não. Ele disse não, mas ele deu uma orientação para ele. Amém? Volta para a tua casa. Você não tinha casa, agora você vai ter casa. Volta para a tua casa, volta para o teu marido, volta para o teu casamento, volta para a tua família. Amém? Volta para a tua casa. Então dê uma direção para ele. Sempre quando Deus disser não para você, ele não vai ficar só não, ele vai dizer o que você tem que fazer. Sim ou não? Era apenas a casa, mas ele foi para além, foi para 10 cidades,
Quando Jesus lhe disser não, não fique triste, Ele vai te dar outra coisa, e se você obedecer, tua obediência vai te levar a muitas outras coisas. Presta atenção, Deus diz não para você. Não é para você ir para os Estados Unidos, está falando não para você. Poxa vida, eu ia trabalhar e ficar rico lá. E Ele diz não, mas Ele vai dizer uma coisa para você fazer. E quando você fazer aquilo que Deus mandou, Ele vai te acrescentar outras e outras coisas em nome de Jesus. Aqui não fala se ele foi primeiro para a casa dos pais, da esposa, não sei se ele tinha mulher. Aqui não diz, mas diz que ele foi para um conjunto de 10 cidades proclamar o nome de Jesus. Certo, né? Mandou ele fazer uma coisa, ele fez aquilo e fez outra. Ele se sentiu tão autorizado por Jesus que não vou ficar só nisso. Tem mais coisa para ele fazer. Amém? Diz os estudiosos bíblicos que 2 anos e meio Jesus voltou para aquela terra e fez a multiplicação dos pães e peixes. Porque um gadareno muito doido tinha passado por lá falando que Jesus era Filho de Deus, é todo poderoso, é aquele que é o Deus eterno e poderoso, meu Deus. Amém? Um milagre para milhares de pessoas. Começou não com Jesus ali, mas antes, um gadareno passou por lá. Eu era um louco, tinha 6.000 demônios em mim, e Jesus de Nazaré me libertou. Quando falou que Jesus estava lá, o povo correu tudo para lá. Amém? Se você obedecer o nome de Deus, tem muito sim para acontecer na tua vida. Aprenda a dizer não. É o negócio da China, não quero. China não faz nada que presta. É Shangri, não quero. Não quero. É pegar o H, já larguei. Não faça nenhum negócio na pressão, amado. Não, ó, eu vou conversar com a minha esposa, vou te dar uns dias para poder lá. Não, mas o que você faz? Some daqui, cara. Demônio do inferno, você quer tomar meu dinheiro? Some, não quer não. Que todo vendedor doido é assim, pega, larga, cara, pega, não vou pegar não. Eu vou orar, vou conversar com a minha mulher, e se a mulher dizer que não, eu também não compro não. Você casou para quê? Para conversar com a esposa. Bem, vamos fazer? Porque se der errado, você vou botar metade da culpa nela. E se você fazer, se sempre falar com ela der errado, você está lascado. O resto da vida, eu falei. É mais ou menos assim que acontece, não é? Sim ou não? Amém? Eu não faço nada, o negócio passou de R$1.000, vai falar com a minha esposa. Se o trem der errado, a culpa é sua também. Você estava junto. Tudo bem? Amém? Amém, queridos? Permita Deus abençoar a tua vida. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É isso mesmo? 10, 22, deixa eu ver se é 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto, não acrescenta dores. Mas você vai escutar muito não de Deus. Eu não escutei não, mas muitas vezes. Eu escutei não, e glória a Deus que Deus me disse não. Senão eu estava lascadão. Mas Deus me disse não. Isaías 44, versículo 2 e 3, se você puder pegar, por gentileza. Isaías capítulo 44, versículo 2 e 3. Nós servimos ao Deus que nos diz não. Diz não. Eu comecei a fazer história. Estava no começo da igreja. Ele disse, não é hora de você fazer faculdade, você tem que cuidar da igreja agora. Eu queria fazer isso na história. Gosto de história, amo história. E Deus falou não para mim. Eu fui lá, comecei a fazer e não fiz. Pastor, isso é loucura? Não, isso é Deus, irmão. Se a tua vida é dele, você faz o que você quer. Você faz aquilo que ele mandou você fazer. Sim ou não? Amém? Assim diz o Senhor que te criou. Se você quiser, você recebe da tua vida, tá bom? E te formou desde o ventre, e que te ajuda. Deus te ajuda, amém? Amém. Não temas, não tenha medo, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Aleluia! Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, os teus filhos, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia, Jesus! É uma promessa de Deus na tua vida. Para quem tiver capacidade de escutar um não de Deus. Talvez Deus vai te falar não para esse namoro. Vai falar, não faz negócio com essa pessoa. Não entra nessa sociedade. Não faz essa viagem agora. Pastor, como que eu sei que é Deus falando comigo? Você buscando, escutando Ele. Deus fala comigo, Senhor. Mas eu orei 6 meses antes da gente ir lá para o sul. Eu nunca tinha saído para fora de Rondônia. Um analfabeto no volante, só andando em São Miguel. Eu falei, Deus, se isso não for conosco, eu nem chego lá. Fomos e voltamos e não aconteceu nada da glória de Deus. 6 meses eu orando a Deus, buscando a Deus. Aí tem gente que casa, que sai de casamento, que vende, que compra e nem conversa com Deus. E diz que é de Deus a pessoa dessa. A Bíblia diz lá em João 15:5, sem mim nada. E as pessoas estão fazendo tudo sem Deus. Quando dá errado, ainda culpa Deus ainda. Escuta um não de Deus. Para que você escute muito sim dele na tua vida.
Amém? Vamos ficar assim para encerrar aqui.